Boa tarde de novo, bem-vindos de volta ao Pensanómicos. Vamos continuar a falar sobre a TAP hoje, tentar esclarecer mais algumas questões em relação àquilo que tentámos começar a esmiuçar no primeiro episódio sobre a TAP. E talvez por não ter ficado totalmente esclarecido o porquê da nossa pesquisa, a nossa pesquisa vem do facto de termos achado que a ajuda e a razão para a defesa dessa ajuda à TAP estão mal esclarecidas e, para além disso, parecem desproporcionais. Os números de que se falam de 3,5 ou 3,7 mil milhões e que foram avançados inicialmente pelo governo parecem um bocado desiguais quando levamos em conta aquilo que são as ajudas a outras empresas que também sofreram com a pandemia e ajudas, especialmente o programa do governo para ajuda ao turismo. É importante referir que todas as empresas de aviação sofreram com o Covid e sofreram bastante. A União Europeia, de facto, ativou fundos de emergência para empréstimos estatais às companhias aéreas, sendo que estas ajudas todas juntas chegaram ao valor de 25 mil milhões de euros. A Lufthansa recebeu 9 mil milhões, sendo que 6 mil milhões foram do Fundo de Estabilização Económica alemão e 3 mil milhões de garantias do Estado. E o Estado assumiu 20% da companhia aérea, tornou-se o maior acionista isolado. A Air France recebeu 7 mil milhões, sendo que 90% foram de garantias do Estado francês para um empréstimo de 4 mil milhões de euros e ainda mais 3 mil milhões de euros concedidos pelo Estado diretamente, que também assumiu uma maior percentagem da companhia aérea. Portanto, eles compraram, não foi um empréstimo, parte dele, foi uma compra de empresa, ou seja, de ações, sim. uma emissão de ações, eventualmente. Nos dois casos, o Estado assumiu uma participação importante e basicamente deu garantias. Garantias para outros empréstimos ou então emprestou através do Fundo de Estabilização Económica no caso alemão. Vários outros países deram ajudas às companhias aéreas, mas como se vai tornar óbvio por um gráfico que eu encontrei, Portugal é o segundo país em termos percentuais em que a ajuda é maior, ou seja, em que o esforço do Estado para ajudar a companhia aérea é maior. Isto representa 1,3% da despesa do Estado, estes 3,5 mil milhões de que se fala, e estamos apenas atrás da Letónia. Ou seja, representa de facto um esforço maior para o Estado português dar esta ajuda à TAP do que para o Estado alemão ou para o Estado francês dar as ajudas que deram. Portanto, é preciso ser proporcional, não é? É importante ressalvar que a TAP não pode ser ajudada da mesma forma que estas companhias aéreas. Estas companhias aéreas tiveram estas ajudas e estas ajudas foram aceitas em Bruxelas porque eram companhias que tinham boa rentabilidade antes, ou seja, já tínhamos falado sobre os resultados no último podcast. Portanto, isto eram companhias aéreas que tinham rentabilidade, que estavam a apresentar resultados positivos, portanto, que estavam equilibradas, e esta ajuda que Bruxelas disponibilizou para que os Estados pudessem ajudar as companhias aéreas funciona apenas nesses casos. O problema é que a TAP não tinha contas boas anteriormente, ou seja, o facto da TAP ter contas fracas impossibilitou que fosse ajudada da mesma forma. Portanto, a TAP entra num tipo diferente de ajuda que pode receber do Estado e essa ajuda apenas, em teoria, vamos ver se com os pedidos do Governo, se isto acaba por ser aceito ou não, mas em boa verdade eles só deveriam ter direito a um tipo diferente de financiamento ou de ajuda do Estado, que era para empresas em reestruturação, ou seja, empresas que já estão em dificuldades e que o objetivo é basicamente serem reestruturadas, serem ajudadas com uma finalidade diferente. É importante também ressalvar que esta suspeita de Bruxelas face às ajudas que estão a ser dadas à TAP tem um fundamento histórico, porque a TAP já em 1993 precisou de uma ajuda estadual muito grande
é o chamado PESF, que nós tínhamos falado da última vez, quando apresentamos os resultados da TAP, mais ou menos desde a sua criação até a 2013, foi o ano de criação da SGPS, e aquilo que se verifica é que em 94 e 97 a TAP recebeu, através do PESF, na altura foram 180 mil milhões de escudos, que correspondem à altura a 900 milhões de euros, e que, pelas contas de hoje ajustadas à inflação, correspondem a 1.500 milhões de euros. Portanto, a TAP já em 94 e 97 recebeu do Estado 1.5 mil milhões de euros. E o engraçado é que recebeu, e essa ajuda foi autorizada por Bruxelas. Porquê? Porque Bruxelas queria que a TAP se tornasse uma empresa autossuficiente, independente do Estado, e queria basicamente sanear um bocadinho melhor a empresa para que ela pudesse ser privatizada. Coisa que, saliente-se, andou a ocorrer até 2016. Ou seja, é uma empresa quase que, como fala o autor que citei da última vez, que é o Sérgio Palma Brito, no seu livro, é quase uma empresa em privatização permanente, desde a ajuda que tinha como objetivo ser facilitar a privatização, que foi feita em 97, até a um processo de privatização que só termina verdadeiramente no governo de Passos Coelho em 2016. Ou seja, é lógico que Bruxelas, que já na altura, Bruxelas explicitou que tinha sérias dúvidas que isto fosse suficiente para permitir à TAP resolver os problemas e tornar-se autossuficiente, e uma empresa com capacidade de sobreviver no mercado aberto. E aquilo que se verifica é que, de facto, pouco tempo depois a TAP volta a estar em problemas e o racional para a primeira ajuda nem sequer foi obtido. Portanto, pedir uma segunda ajuda podem achar que estão a gozar um bocado com eles, não é? Deviam tê-los ouvido, não é? Da primeira vez, provavelmente. Sim. Pelo menos acertaram, não é? Sim. Parece que o diagnóstico que tinha sido feito antes de aceitarem dar a primeira ajuda confirmou-se. A empresa é uma empresa alguma coisa falha na forma de gerir a empresa. Portanto, aquilo que se fala muito para tentar justificar esta ajuda é da questão do interesse nacional. Não é? Sendo que verdadeiramente ninguém define o que é esse interesse nacional. Aquilo que se sabe é que, com base nos números que nós já apresentamos no primeiro podcast sobre a TAP não deu resposta, ou não soube dar resposta ao crescimento do mercado português em termos de turismo, e é algo que se torna especialmente óbvio quando vemos os dados de 2019 que existem da Associação Nacional de Aeroportos, e em que se verifica que no aeroporto do Porto 81% dos passageiros utilizaram outras companhias aéreas, em Faro são 96,5%, em Ponta Delgada são 84% e no Funchal 73%. Portanto, a TAP apenas se mantém como sendo a principal companhia aérea para transporte aéreo em Lisboa, com 52% dos passageiros, ou seja, a TAP não está a dar resposta. Podemos falar, de facto, as duas coisas estão desligadas. Os serviços que a TAP oferece e aquilo que o mercado quer parecem estar desligados no que refere ao turismo em Portugal. Pois. Pode dizer-se quase que não é interesse nacional, é interesse da capital. Porque se só metade, não é? Só sim. Aí é que tem, que dominam no espaço aéreo. Sim. Como falamos da outra vez, isso também se torna... É fácil ver isso, mas pode não ser fácil para a TAP agir, porque é uma empresa sempre em dificuldades. Portanto, pode ter de se focar em determinadas coisas ou em determinados mercados em que sabe que é mais protegida, mas verdadeiramente a TAP não dá grande resposta. Neste momento temos companhias low cost a assegurar transportes aéreos, nomeadamente, por exemplo, Porto Faro, que nem sequer são assegurados pela TAP. Coisa que não faz grande sentido, se o interesse é nacional, não é? Ainda agora cortaram uma ligação à Madeira, não é? Exatamente. E fizeram uma para Cancún, por isso. Sim. Se calhar o interesse também... Nos Açores, a TAP está próximo, está atrás da SATA
e está quase a perder o lugar que está, o lugar em que está, e eu penso que até já está atrás de uma companhia de low cost que já é a segunda maior transportadora para os Açores. E uma coisa engraçada, a TAP para o aeroporto de Faro não tem nenhum voo direto internacional. Ou seja, só interno. tudo o que se fala de a TAP traz imensos turistas para o Algarve, sim, só se eles passarem por Lisboa primeiro. Pois. Porque nem sequer há ligações internacionais para o Algarve. Portanto, quer dizer, se calhar a Ryanair, a EasyJet tem, sei lá. Sim, totalmente. Há muitas outras que... E uma outra coisa que acho que ajuda a perceber esse racional é as pessoas não escolhem os destinos de férias de acordo com as transportadoras aéreas. Certo? Que não. Ninguém vai à TAP saber para onde é que eles voam antes de decidir o destino de férias, não é? Certo. Portanto, ou seja, se as pessoas vêm para Portugal, não é porque têm um voo direto da TAP ou algo assim, é porque escolheram vir para Portugal e depois vão escolher a companhia aérea. Claro. Não é? Se a TAP não existisse, as pessoas não vinham para Portugal. Não, isso não tem sentido nenhum, não é? Não me parece. Qual não seria parece, a verdadeira redução do turismo? E se a TAP deixasse de prestar esse serviço? Poderia haver instantaneamente, do género, se a TAP morresse de um dia para o outro, se fosse à falência e se quebrassem algumas ligações, há sempre uma demora, não é? Na restabelecer. Claro, o mercado pode demorar um bocadinho mais a reagir, a preencher Sim. essas falhas, não é? Mas não me parece que dizer que é a TAP que traz para cá, pá, não, acho que não faz muito sentido, porque as pessoas não, é isso, não escolhem o destino de férias com base na companhia aérea, não vão acompanhar. Eu pelo menos não faço isso e não conheço ninguém que faça. Até pode ser que haja alguém, sem ser absolutista, mas... Alguns fãs da TAP, é possível. Sim, é possível, é possível. Agora, para mim faz pouco sentido, imagino que para uma porcentagem grande da população também faça pouco sentido. Sim. Uma outra coisa que ficou por esclarecer também no primeiro podcast foi a estrutura acionista da TAP e a organização, o que é TAP SA, o que é TAP, o que é TAP SGPS. Isso também se vai tornar mais óbvio por um esquema que nós vamos apresentar agora e enquanto eu falo. Portanto, neste momento a TAP, a maior participação, o maior detentor de capital da TAP será o Estado através da par pública, que é uma empresa que o Estado tem, que aglomera as participações públicas que eles têm em empresas. A Atlantic Gateway, que também é o segundo maior acionista e que se tornou minoritário, e depois 5% de outros acionistas. E isto corresponde ao capital total da TAP SGPS, sendo que a TAP SGPS no seu interior tem a TAP SA, a TAP GER, que gera o catering e a UCS. Dentro da TAP SA também há a TAP Logistics Solutions e depois a TAP SGPS também tem participações na Aeropar, é o acionista maioritário na Aeropar e também detém a Portugália, sendo que a Aeropar tem uma parte da percentagem da manutenção do Brasil e a outra parte está diretamente sob controle da TAP SGPS. Sendo que isso também é uma coisa que vai ter interesse naquilo que vamos falar a seguir, que é eles têm ambos, aliás, dentro da SGPS, a TAP SGPS tem uma participação global de 49,9% da Ground Force, que é a SPDH, sendo que é 6% através da Portugália e 43,9% através da SGPS diretamente. Exato. Falamos agora da Ground Force. Mas olha, antes disso, relativamente àquilo que estávamos a falar do turismo em Portugal por causa da TAP, por exemplo, eles agora que quebraram essa ligação, foi à Madeira, não foi? Foi para Funchal, acho eu. Eu penso que sim. Eu não tenho certeza. Eu acho que sim, que era para Funchal. Quase de imediato a Ibéria comatou essa... Pois, exatamente. Pois é, o mercado reage, não é? Claro. Se houver aí procura por esses exatamente, voos... aquilo que dita a lógica há. E parece-me ser esse mais o papel do Estado. O Estado deve tentar eventualmente subsidiar algumas ligações aéreas, mas não parece-me que o Estado não é um bom gestor de uma companhia aérea. Acho que é isso que está nu. Seja ele diretamente gestor ou como influenciador, digamos assim, de uma companhia com uma participação estatal grande ou assim. Mas mesmo isso de subsidiar,
eu não sei se tem algum sentido, porque isso estás a quebrar ali um bocado a linha da oferta-procura. Se houver procura, Sim. tem de haver algum tipo de oferta. Eu defendo a subsidiação no caso, por exemplo, de quereres colmatar diferenças. Tu és um Estado e queres colmatar diferenças, por exemplo, de desenvolvimento, de acesso a transporte, etc., para uma zona. Uma zona que está menos bem servida e que Sim. tu queres fomentar desenvolvimento. Mas será que é não isso que acontece? Pois, fica a dúvida, não é? Não é- não Com é- ligações internas, dentro do país, que nem sequer são asseguradas por aquilo que é a transportadora nacional, digamos assim, não é? Sim, sim. Ou seja, não se percebe muito bem. Eu acho um pouco estranho, principalmente aquela coisa de todos os voos vão para o hub central que é em Lisboa, certo? Supostamente. Sim, sim. Portanto, nós daqui do Porto temos de ir para Lisboa para fazer outra ligação qualquer. Quando Lisboa está sobrelotado e eles precisam de outro aeroporto. Porquê Sim. que é isto? Porquê que o Estado faz isto? Porquê que a estratégia é esta? Para mim é um pouco estranho. Porquê que Sim. temos uma estratégia destas para um aeroporto que está sobrelotado? Porquê que não se arranja outro aeroporto que não esteja sobrelotado para ser o hub central da TAP, por exemplo? Pois, Porquê que não? ou então pensar em descentralizar, não sei. Pelo que li, isso foi uma estratégia iniciada mais no tempo do Fernando Pinto, que veio da Varig. E a ideia era tentar unir esforços, ou seja, tentar otimizar coisas a nível do aeroporto de Lisboa. Que poderia eventualmente nessa altura estar desaproveitado, não tenho a certeza. Mas a ideia que dá é que a TAP, ao escolher fazer isso, perdeu a hipótese de crescer com aquilo que foi o crescimento de outras partes do turismo em Portugal. Não é? Claro. Eu não vejo ninguém que esteja feliz, fora os lisboetas, que esteja feliz em ter de voar para Lisboa, porque se fosse uma empresa que pensasse nos clientes, não fazia tal coisa. Principalmente quando todos os voos se atrasam. Ter de se voar, por exemplo, do Porto, pronto, é a nossa experiência. Voar do Porto para Lisboa, esperar aqui no Porto porque se atrasou um pouco, esperar em Lisboa porque se atrasa um pouco. Toda essa, sei lá, logística é terrível. Claro, dificulta. Todo esse processo. Dificulta. Portanto, bem, mas eles lá terão a sua razão. Bem, falando agora da Ground Force, e porquê? Porque recentemente, já falaste que a TAP tem uma participação de 49,9%, já teve 51%, não é? Sim, Anteriormente. aliás, a Ground Force foi pública entre até 2011. Exatamente. A Ground Force foi pública. Pública que é totalmente detida pelo Estado? Não tenho certeza, mas maioritariamente pública. Ok, então foi pública e depois, não sei, uma altura em que entrou a... Exatamente. A Ground Force era uma empresa pública de 2007 a 2011 e durante esse período apresentou prejuízos de 151 milhões de euros e apresentava um capital próprio negativo em 2013, que foi o primeiro ano completo da gestão privada. A gestão privada começou a meio de 2012. E pronto, é uma empresa de handling que naquele esquema que nós apresentamos da TAP SGPS corresponde à SPDH. Certo. E entretanto, agora veio o governo dizer que não ia auxiliar, ou foi a própria TAP que disse que a insolvência era a melhor solução para a Ground Force. Sim. E o governo acabou por confirmar que não era a melhor solução estar a emprestar à Ground Force. O que é um pouco estranho, porque nós vamos ver aqui uns números. A Ground Force, ao contrário da TAP, foi uma empresa lucrável, desde que constantemente com lucros até 2019, ou quase constantemente com lucros. Sim. Com lucros. Portanto, E o capital próprio constantemente a crescer. Pronto, fora depois, acho que em 2018 diminuiu um pouco, mas veio do negativo, veio aumentando. Sempre positivo. E tornou-se positivo em 2014, não é? O capital próprio. Exatamente. E enquanto que o cenário na TAP é o oposto, como já vimos da outra vez, capitais próprios terríveis, sempre a descer, uma empresa sem lucros, praticamente, não é? Uma empresa que está sempre a pedir empréstimos, e o governo decide ajudar a TAP, mas não ajuda a Ground Force, o que é um pouco estranho, certo? Até porque a ideia de ajudar nesta altura do Covid tinha como princípio uma empresa ser lucrável, ser sustentável no período pré-Covid, mas não é isso que se vê da Ground Force, certo? Parece um pouco
até estranho que uma empresa que andou a distribuir, foi a única empresa, pronto, também não era do grupo, mas andou a distribuir dividendos até. Sim. Distribuía, sei lá, Exatamente. entre 70% a 90% dos lucros em dividendos. Em que metade, para todos os efeitos, iam para a TAP. Não é? Portanto, andou a Sim, ajudar a TAP. que eram 49, porque a TAP no global tem 49,9%. Estamos a falar, 49,9%. pronto, Sim, só em termos de votação é que não... exatamente. Mas acaba por receber metade dos dividendos que eles andam. Então andaram a receber milhões e milhões. Por exemplo, em 2018 distribuíram acho que 4 ponto tal 4 milhões. Eu depois mostro aqui, tenho aqui o gráfico. Portanto, eles distribuíram dividendos 90% dos lucros. Portanto, os lucros foram de 6 milhões. Portanto, mais de 5 milhões em dividendos. Metade vai para a TAP. E agora, nesta altura, vimos falar também de eles só ajudam a TAP com, acho que é a TAP, a Ground Force, a TAP só ajuda a Ground Force, ou o governo só ajuda a Ground Force, com 2,5 milhões, para eles pagarem salários, porque chegaram a uma altura em que não conseguem pagar salários, o que é normal, não é? Nesta Sim. fase em que reduziram 70% da faturação, ou mais de 70%, para pagar salários. Se a empresa que detém, como é que chama? A Pazogal. Pazogal. Se a Pazogal deixar hipotecar a sua posição na Ground Force. Exatamente. O que é... Toda esta história da Ground Force é muito estranha. É muito estranha porque a Ground Force é uma empresa que o acionista maioritário era a Pazogal. E é uma empresa que basicamente existe e acho que penso que vem do presidente do grupo Urbanos, que é o Alfredo Casemiro, que criou essa empresa para deter a participação dele na Ground Force. E aquilo que se verifica é que a partir do momento em que o Alfredo Casemiro assume a liderança da Ground Force, passa de uma empresa pública para uma empresa privada, a empresa vira. Ou seja, é uma empresa que deixa de ter prejuízos acumulados, passa a ter capital próprio positivo, passa a ter lucros todos os anos, em termos de resultados líquidos, e até de 2018 e até de 2019, porque eu não conseguia encontrar os relatórios de contas de 2019, mas pelo menos até 2018 é uma empresa claramente saudável. Não, mas temos aqui 2019, tem é melhor, não, um bocadinho pior do que 2018, mas é bastante boa. Pois. E aquilo que se verifica é que, segundo aquilo que eu consegui apurar por outras notícias, a Ground Force teve uma quebra de receitas com a pandemia, corresponderam mais ou menos a uma perda de 90 milhões de euros de faturação. E eles pediram uma ajuda estatal de 30 milhões de euros para conseguirem continuar a funcionar, mas que não recebeu porque foram considerados como não tendo interesse nacional. E depois o governo, eu não percebi com que intuito, tentou juntar a ajuda à Ground Force, que podia ter dado diretamente, porque é uma empresa separada, Sim. à ajuda à TAP. E então a TAP adiantou dinheiro para pagar fornecedores e para pagar salários em atraso, e depois também disponibilizou mais dinheiro através da venda de equipamentos, etc., mas através de uma segurança de penhora. Ou seja, eles basicamente queriam garantir que iam ter esse retorno da Ground Force, porque se não tivessem, eles basicamente queriam era assumir o controle da Ground Force na sua totalidade. Era só disto que estávamos a falar. E a dúvida que se põe é porque é que, exatamente aquilo que tu perguntaste, é porque é que eles não ajudaram a Ground Force diretamente, não é? Entretanto, parece que o ministro Pedro Nuno Santos terá dito que não interessava tornar a empresa pública, a Ground Force pública, porque isso seria desresponsabilizar o investidor, não é? Privado. Que não tem sentido nenhum, eu acho. Porquê é que isso é desresponsabilizar o... Quer dizer, eu tenho a certeza que ele não quer perder uma empresa que ajudou a construir, ajudou a sair de um buraco, não é? E que trazia resultados positivos. Resultados muito bons. Andava a distribuir 2 milhões e meio, mais o prémio dele, pronto. Eles também falam do prémio dele, que é... Sim, mas objetivamente ele pegou numa empresa que estava mal, que era pública, tornou-a rentável.
há algumas incógnitas. Nós não sabemos exatamente o que é que se passa nos meandros dos negócios entre TAP e Ground Force. Não sabemos se a Ground Force tem, não é? Quanto é que a TAP paga por serviços de handling à Ground Force. Porque isso fica tudo Certo. dentro do grupo, certo? Certo. Mas a verdade é que, para todos os efeitos, a empresa estava mal e passou a estar bem. Sim. Era uma empresa rentável. Epá, pede uma ajuda ao Estado e é simplesmente ignorado. Parece estranho, não é? Sim. Parece muito estranho. É totalmente estranho. Imagina, se fosse assim, se houvesse aqui um pagamento exagerado da TAP à Ground Force que pudesse justificar os lucros da Ground Force. Sim. Também o podiam ter feito antes, quando a Ground Force era pública. Mas a Ground Force, quando era pública, Sim. estava num buraco. Por isso não é por aí. Eles não passaram a pagar muito mais para a Ground Force, quando é privada, ter lucros. Isso não pode funcionar assim, não é? Não sei. Até porque as relações com o cliente, a Ground Force de imediatamente, se cobrasse mais, ia perder um cliente, não é? Sim, e para além disso, a TAP também ganha quando a Ground Force ganha. Sim, exatamente. A TAP Porque também ganha. a TAP também é um acionista da Ground Sim. Force. Não é? Não sei exatamente os meandros do negócio. Quanto é que era pago por cada serviço, etc. Mas aquilo que dá a ideia é que uma empresa que estava bem, que era privada, houve aqui, parece um jogo quase para tentar passar esta empresa para dentro da TAP. Sim. Porque a ajuda é feita através da TAP e não é diretamente o governo que diz à Ground Force, ok, vocês são uma empresa, ok, mesmo que não tenha interesse nacional, eles estão a pedir 30 milhões de euros. Não está Mas bom o que é pedir isso do mais. interesse nacional? Eu não percebo. Mas isto é um país comunista? Pois, Deixa-se morrer uma empresa privada por não ter interesse nacional, é isso? É estranho, não é? uma empresa privada que estava bem. Não é? Sim, uma empresa privada estava bem. Pode dizer-se que, sim, o acionista, a Pazogal retirou grandes lucros do funcionamento da Ground Force, certo? É normal. Na distribuição de dividendos. Sim, mas também foram eles que entraram com o dinheiro e que deram a volta à empresa. Portanto, acho que é um trabalho que tem de ser pago, não é? Como todos os outros. Não é? E no prémio para o CEO, mas isto é normal. Uma empresa que tenha lucros pode pagar prémios porque Claro. se atinge os objetivos. Não me choca. Choca-me mais a atribuição de prémios Nas empresas estatais. nas empresas estatais e na TAP, especificamente. Não é? A TAP paga rios de dinheiro às suas entidades gestoras e de supervisão, portanto, e nunca teve grandes resultados. Sim. E neste momento o governo é acionista maioritário e estamos para ver qual vai ser a pressão do governo sobre os gestores privados que lá estão. O governo vai cortar, vai controlar os salários na TAP de alguma forma, vai estabelecer limites para, mesmo até para pilotos e outros trabalhadores. Mais uma vez voltamos àquela questão que estávamos a falar, que é uma empresa que tem todos os benefícios, seja uma empresa estatal, sem ter nenhuma limitação daquilo que vem sendo regra de uma empresa estatal, não é? Sim. Eu trabalho num hospital público e sei bem o que é. É Tens tudo diferente. bem definido, não é? tens escalões, tens Exatamente, e estamos congelados e não há aumentos ajustados à inflação, quanto mais acima da inflação. Sim. Os pilotos foram aumentados acima da inflação em 2018. Pois. O país estava ótimo em 2018. É uma empresa privada? Lá É está. isso. E depois, quando é a altura de cair, não é uma empresa privada. Pois, exatamente. Tem o melhor dos dois mundos. Sim. Mas isto da Ground Force é estranho e até um pouco perigoso entrarmos neste pensamento, porque, por exemplo, também ouvimos dizer o Casemiro, não é? Sim. E ele pagou acho que era 3,6 milhões para comprar os 51% da Ground Force. Temos de ver em que situação estava a Ground Force naquela altura. Estava numa situação má. Ele estava a comprar uma empresa má que E nos próximos anos ganhou de prémio mais do que isso. E por isso, ao ganhar de prémio mais do que isso, teve a Ground Force de graça. Teve a Ground Force sem pagar nada. Isto é injusto. Claro, é totalmente... Ele assume o risco. Exatamente. Ele assume o risco de comprar uma empresa que estava mal e que tinha prejuízos e não sei o que é que ele fez. Alguma coisa fez de bem.
porque virou a empresa. Epá, Sim, sem dúvida. o trabalho tem de ser recompensado. Se é muito, se é pouco, epá, isso também partiu de quem vendeu a empresa e quem decidiu vender a empresa pelo preço que vendeu. Claro. Não é? E ele viu ali uma oportunidade estratégica porque já tinha a transportadora, já sabia como é que a parte da logística funcionava. Sim. Tem todo Ele sentido. vende o grupo Urbanos também, Exato. que é Exato. Pronto, há toda a outra problemática pelo que lia, o grupo Urbanos também tem dívidas, etc. Epá, mas, ok, se isolarmos a Ground Force, fica muito difícil de justificar porque é que a Ground Force não foi ajudada. Ainda mais caricato quando aparecem notícias como uma que apareceu no Sol, que é a possibilidade da Ground Force ser salva com apoios do Estado belga. Ou seja, a participação da Ground Force ia ser, basicamente, há interessados em comprar a participação da Pazogal na Ground Force. E um dos interessados é uma empresa de handling belga, que foi ajudada na altura do Covid, porque foi considerada uma empresa com interesse nacional na Bélgica, essa empresa de handling, recebeu 25 milhões de euros e agora está interessada em comprar uma empresa nacional que não foi ajudada. E, de facto, uma das declarações do patrão da Ground Force foi que, entre os potenciais compradores, está uma empresa belga que beneficiou de ajudas que, basicamente, na mesma condição em que ele as pediu ao Estado português. E que lhe foram dadas. E que foram dadas na Bélgica e que não foram dadas em Portugal. E ele se calhar traz isso não tanto por estar interessado em vender, mas mais para ridicularizar a situação. Exatamente. Não é? Ou seja, eu não me parece que... Até porque, tal como nós estávamos a dizer, ele teve lucros. Aliás, não é ele teve lucros, ele teve bastantes ganhos com o facto da Ground Force ter dado a volta. Portanto, claro que ele, imagino, não queira vender a Ground Force. Se a empresa é interessante Claro. para uma empresa belga, e onde é que estão os interessados na TAP? Sim, onde é que estão? Aquela questão que estávamos a falar é uma empresa que esteve... A TAP teve dificuldade em se arranjar um comprador desde o primeiro momento que foi acionado o PSF, ou seja, começou a tentar procurar uma TAP independente, ou seja, privada, em 1994. Essa ideia nasceu daí. Quer dizer, e tivemos até 2016. Alguma coisa não bate certo. Quer dizer, é uma empresa que não tem interesse para investidores estrangeiros, não é? Ou para investidores privados. É a ideia que dá. E a ideia que dá é também que se ambas as empresas sobreviverem à crise e voltar ao estado normal que estava em 2018, 2019, sim, a Ground Force volta a ter lucros, volta, pelo menos em termos operacionais, a ter muitos lucros que tinha. É muito mais previsível que isso aconteça do que aconteça com a TAP. Exatamente, como vamos ver, até provavelmente vai ser muito mais catastrófico, não é? Sim. E falando agora em relação ao empréstimo da TAP, previa-se que a TAP ia gastar 1.200 milhões de euros emprestados em 2020, até ao final do ano de 2021. Supostamente. No entanto, depois, no Orçamento de Estado de 2021, prevê-se que isso iria terminar, na realidade, muito antes e que precisariam de mais 500 milhões em 2021. Portanto, está aqui um excerto do artigo onde encontraste. Exatamente. Não, é mesmo do Orçamento de Estado de 2021. A mostrar que a totalidade dos 1.200 milhões de euros se tinham ido à vida. Ou que não iriam chegar até o final de 2021 e por isso precisariam de mais 500 milhões. Entretanto, Bruxelas já aprovou 462 milhões que já foram injetados na TAP, para além dos 1.200 milhões que já tinham sido o ano passado injetados. Sim. Eu não sei se, entretanto, conseguiram realmente injetar ou não, porque houve uma reclamação da Ryanair e Bruxelas suspendeu, não é, a decisão. Sim. Isso é muito recente e nós não analisamos a fundo. Anulou o processo, mas ainda não reverteu a decisão. Ou seja, Exato. Considerou que a ajuda não estava correta, mas basicamente não anulou a decisão de ajudar. Estranho. Mas não sei exatamente quais são os moldes legais em que isso cai. Uma outra coisa que é importante se calhar dizer é que desde o primeiro podcast que nós fizemos até agora
ficou a saber-se o resultado do ano de 2020 para a TAP. Um ano de 1,2 mil milhões de euros de prejuízo ou de perdas. Portanto, ainda é esse, exatamente, ainda é esse número a salientar, porque todas as contas que nós tínhamos feito era até 2019, ou seja, aquilo que nós tentámos provar, e acho que conseguimos provar, é que de facto a TAP, mesmo em anos bons, nunca deu resultados bons, e de facto quando vem um ano mau, as coisas são catastróficas. São catastróficas para todos. Já é expectável, não é? Sim. Agora, também ninguém explica porque é que, se a TAP é uma empresa com alto potencial e uma empresa que vai sempre dar a volta e vai sempre começar a ter lucros, etc., a TAP tem 600 milhões de euros, mais ou menos, de capital próprio negativo. Agora vai ter... não, porque também certo? houve a injeção. Tinha 1.200 milhões de euros num ano mau. Porquê é que são precisos 3,7 mil milhões? Mas... Sim, porque este não vai ser só o único ano mau e... Já estamos a partir do princípio que a TAP vai andar a sangrar dinheiro o tempo todo, não é? Mesmo que dessemos isto como perdido, porque vai ser perdido, ninguém explica porque é que são precisos mais não sei quantos mil milhões. Quer dizer, nunca apresentaram as contas, não é? Eu, por muito que procurasse as contas que foram feitas, nunca as encontrei. Sim. Uma outra coisa que é importante referir é que pelo menos da minha parte, quando eu iniciei este processo, eu achei que nós íamos conseguir chegar a conclusões mais minuciosas em relação, por exemplo, a rotas que a TAP decide manter, rentabilidade de determinadas rotas, etc. Mas há muitos indicadores, como por exemplo o CASK, o CASK, acho que é CASK Fuel, indicadores que permitem avaliar o desempenho de rotas e de companhias aéreas, que a TAP pura e simplesmente não publicita, mesmo nos seus relatórios e contas. Portanto, uma análise minuciosa muitas vezes perde-se. Por isso é que nós optamos por, no primeiro podcast, apresentar apenas a margem operacional. Não é? Sim, porque não temos hipótese de apresentar... Se não dá para ir mais a fundo, claro. É evidente que nós não estamos dentro da TAP, portanto também não temos acesso a outros dados, portanto temos de ficar por aquilo que sabemos e que conhecemos. Mesmo os salários é muito difícil de chegar a algum número concreto, porque é tudo dado muito no ar. É difícil de saber. Há números apresentados. Houve alguns artigos que nós que nós podemos referenciar em que o governo e sindicatos andaram um bocado às cabeçadas acerca dos números, de quanto é que é um piloto, etc. Mas a partir do princípio em que nós não conseguimos apresentar um resultado factual certo, correto, para quanto é que ganha um piloto, também vamos estar a discutir sobre números que não sabemos ao certo quais são, portanto acho que é um bocado uma guerra perdida à partida, não é? Sim, acho que nem vale a pena ir lá. É isso, não vale a pena. Não temos a certeza sobre os números, não vale a pena. Relativamente ao pagamento futuro da dívida, portanto isto é das coisas mais cruciais. Sim. Isto é, portanto, partindo do princípio que este dinheiro que estamos a pôr na TAP vamos vê-lo de volta. Supostamente. Não é? Segundo o governo, vamos, não é? Segundo o ministro Pedro Nuno Santos, será possível a partir de 2025. Ok. Então o pagamento da dívida. Sim. Eu não acredito sequer que eles consigam pagar os juros, quanto mais a dívida. Mas pronto. Sim. Vamos ver aqui. Quanto paga a TAP de juros da dívida que já tem? Para quem não é de economia e tem a sorte de não ter uma dívida, é importante perceber que se uma pessoa não paga, não abate o dinheiro que deve, continua a pagar juros dessa dívida. Não é? Claro. Portanto, aquilo que estamos a falar, aquilo que tu vais falar agora é só mesmo dos juros. Só vou falar dos juros, porque eu não sei a quantos anos é que eles têm de pagar a dívida, se têm de pagar faseadamente, se têm de pagar tudo no momento, no ano em que, imagina, há 30 anos e no final dos 30 anos têm de pagar tudo. Não sei nada disso. Não encontrei. Aliás, não há qualquer pormenor em relação a esta injeção, a este empréstimo. Não há pormenores. Quais são as taxas de juros? Eles não dizem. É zero? Duvido que seja zero, porque eles não estão incluídos nesta ajuda do Estado às empresas que sofreram por Covid. Eles não podem estar nesses... Eles não podem estar... Pois, não qualificaram por isso. Vão emprestar a quanto? A um valor a que eles emitem obrigações? Não sabemos, só podemos especular. E especulando
Portanto, basicamente, quanto tempo é que demoraria a TAP a pagar as dívidas todos os seus próximos anos foram os seus melhores anos? Isso seria uma boa análise a fazer. Sim. Mas nós nem conseguimos, porque dá um valor infinito. Porque eles nem sequer conseguiriam pagar os juros da dívida. Se a dívida tiver os juros que nós pensamos que poderá ter. Portanto, aqui encontramos aqui, para ter uma noção de quanto é que poderá ser, encontramos aqui uma notícia de obrigações da TAP. Isto era uma notícia de 2019, junho de 2019. Ainda não havia Covid. E a TAP estava a emitir obrigações a uma taxa, a um cupão de 4,375%. E isto numa altura em que o otimismo era máximo na TAP. Isto é, nós estávamos no pico do turismo, previa-se que o turismo ia crescer. Não havia Covid. Era a melhor altura possível para comprar obrigações da TAP, certo? E ainda assim era 4,375%. Portanto, não é propriamente muito baixo. Principalmente quando vamos ver que estamos nos milhares de milhões de euros. Quanto é que isso corresponde a pagamento só de taxa de juro? Considerando, eles já tinham, nessa altura, 1.500 milhões de euros em dívida, aproximadamente. E é até engraçado ver nesta notícia, eles dizem assim, obrigações TAP de 2019 a 2023, portanto estamos a falar de 4 anos só. Sim. Portanto são de curto prazo. Quanto maior o prazo, maior é o cupão. Aqui não há hipótese. Se tu emprestas a 4 anos, o cupão vai ser mais baixo do que se emprestas a 10 anos. E se emprestas a 30 anos, o cupão vai ser muito mais alto. Portanto, nós, ao partirmos do princípio que os juros da dívida para a TAP são 4,375%, estamos a ser super otimistas. Isto é, se o Estado fosse um privado, nunca nenhum privado, no seu perfeito juízo, emprestaria neste momento dinheiro à TAP a 20 anos, a 30 anos, ou vai ser a fundo perdido, mas a 4,375. Portanto, se o Estado tiver a emprestar o 4,375, está a ser super simpático para a TAP. Está a ser... Quer dizer... É um negócio ruinoso para o Estado. Claro que é. Obviamente que é. Mesmo a 4,7%. Se for a 0%, aí nem falamos disso. Porque... Mas pronto, eles tinham já 1.500 milhões. Como se vê aqui, neste cálculo que fizemos, se injetares 3,5 mil milhões, não vamos aos 3,7, ficas com um total de dívida de 5 mil milhões, aproximadamente. Só os pagamentos de juros da nova dívida, portanto, destes extras de 3,5 milhões, são 150 milhões de euros por ano. Só pagamentos de juros. A 4,375%. 150 milhões por ano. O que é que isto significa? No melhor ano, como nós já vimos o ano passado, isto é, primeiro, somando à dívida que tinham antes, considerando a mesma taxa de juros, dá 218 milhões de euros por ano de taxa de juros só, de juros. Se virmos este gráfico, já vimos no podcast anterior, dos lucros, perdas da TAP nos anos de 2008 a 2019, portanto nos melhores anos. O melhor ano foi 2013 e teve aí 13 milhões de euros de lucros. Sim. Se todos os anos fossem assim, a partir do momento em que ela volta a ter lucros, nem interessa, 13 milhões não é nada à beira dos 150 milhões extra que tem de pagar. Nem que tivesse 10 vezes isso, conseguia pagar a lucro. Isto é, a dívida. A dívida não, os juros da dívida. Isto é, se a TAP vier a ter no futuro, em 2025, um ano com 10 vezes os lucros antes de... Ou se formos falar de lucros operacionais. Eu lembro que os lucros operacionais eram para aí 107 milhões. 107 milhões. Para cobrir, se eles voltassem a ter 107 milhões todos os anos, para cobrir a dívida não chegava. Ficava a meio. Isto é, 107 milhões de euros de lucro operacional, que foi o melhor ano de todos, 2017, não chegariam para cobrir a dívida que terão em 2025. Ou melhor, não chegaria para metade da dívida. Isto é chocante, quer dizer... Para metade dos juros. Para metade dos juros da dívida, exatamente. Não é para metade da dívida, é para metade dos juros da dívida.
Se meteres aí um bocadinho da dívida, que seja um bocadinho, para eles pagarem todos os anos, já... Claro, porque senão eles são simplesmente uma empresa que paga dívida e não faz nada mais da vida, não é? E é isso que eles chamam, porque E é- olha, e é 2017, que foi o É uma melhor... empresa que de vez em quando precisa de ajuda do Estado para pagar tudo. Ou seja, Para pagar dívida. é uma empresa mantida pelo Estado. Sim. É uma empresa mantida pelo Estado. Não é? Sim, sem dúvida. Ora vê 2017. Foi o melhor ano de sempre operacional. 107 milhões de euros. Qual foi o resultado final líquido? Negativo. Não, por acaso foi positivo. 3 milhões positivos. 2 milhões positivos. Quer dizer, no melhor ano de sempre operacional. O que é que isso te diz? Que eles estão a pagar uma fortuna de juros de dívida. E agora, nos próximos anos, vão pagar ainda mais fortuna. A não ser que o Estado esteja a dar isto a 0%. Que não pode, supostamente. Portanto, isto é literalmente, podemos concluir que este empréstimo é literalmente a fundo perdido. Não é? Olhando para estes números, é Dinheiro que vai e impossível. não volta. É dinheiro injetado na TAP que desaparece. Que vai desaparecer. Aliás, dentro em breve, vamos chegar a 2025 e o Estado vai dizer novamente: precisam de mais dinheiro. Sim. É óbvio, nem precisamos aqui, nós não precisamos de... Isto não é uma previsão, isto é uma certeza. Eles chegam a 2025 e vão precisar de mais dinheiro. Se não for antes. Enfim. E sendo literalmente a fundo perdido, é importante agora também verificar e comparar com outros apoios do Estado a fundo perdido. Não é? Porque este ano vai haver vários... Pronto, nós temos aqui este apoio do Estado às empresas, supera esta notícia 3 mil milhões de euros para este ano, 2021. E o que é que eles consideram empréstimo a fundo perdido? É através de layoff simplificado, que não é uma ajuda verdadeira às empresas, é tentar contrabalançar o facto de nós termos um sistema altamente socialista que não permite que as empresas se ajustem às condições. Às condições do mercado. Tens mais condições, não podes despedir, mas nós temos um layoff simplificado. É isto que eles chamam de ajuda a fundo perdido. E eu diria que é uma ajuda à população, não é propriamente uma ajuda às empresas. Enquanto que o da TAP é uma ajuda diretamente à empresa. E se vires, são 3 mil milhões. E este ano, para a TAP, como já vimos, eles estão a prever 970 milhões. Portanto, 25% de toda a ajuda a fundo perdido no nosso país é para a TAP. Para uma empresa que vai falir. Uma empresa falida para todos os efeitos. Para uma empresa que não dá lucro. O que é pena. Nós não estamos contra a TAP, não é? Estamos aí contra dar dinheiro a uma empresa que não... Não é? Tu concordas comigo? Um Estado que não... Aquilo que me parece é que eu não tenho nada contra o Estado ajudar ou ter uma companhia aérea se toda a gente vivesse ótimo. Sim. Um Estado tem que escolher aquilo que quer fazer. A prioridade é ter uma transportadora aérea. Pois é verdade. Isso é porque quer? Porque as nossas escolas são fabulosas e a nossa saúde é a melhor do mundo. Exato. E aí sim, pronto, já não temos mais nada em que gastar o dinheiro, vamos manter uma companhia aérea a pão de ló, como se costuma dizer. Epá, num país como o nosso... E até pode haver... Imagina, quando eles falam de mais-valias estratégicas, é preciso definir se realmente há mais-valias estratégicas que contrabalançam isto tudo. É preciso pôr um número nelas. Voltamos à questão do interesse nacional, não é? Pois, exatamente. Podemos também comparar aqui o empréstimo da TAP com o auxílio às restantes empresas do ramo turístico, que aparentemente, saiu agora uma notícia muito recentemente, o governo lança uma estratégia de 6 mil milhões para relançar o turismo. Foi aquela notícia que falaram que queriam atingir a meta para 2027 e mantinham a meta definida anteriormente para 2027. E para isso, para conseguirem chegar a essa meta, vão estar a fazer um auxílio a várias empresas do ramo turístico. Sim. Esse auxílio parece que é até 2030, pelo que entendi, e está segmentado. Até tem lá cerca de 500 milhões para o transporte aéreo. Não sei o que isto significa, se isto é mais uma ajuda à TAP ou não. Isto não havia informação nenhuma quanto a isto. Já agora, só mais um dado em relação às ajudas à TAP. De acordo com aquilo que são os relatórios e contas da TAP e os relatórios e contas também da parte pública, o Governo entre 2007 e 2019, portanto, o Governo todos os anos
tem apoios à exploração à TAP. Segundo os relatórios da parte pública em especial que eu andei a ver, a TAP recebe todos os anos milhões de euros de apoio à exploração. Portanto, para garantir algumas, não é? Algumas subsidiação, linhas. não é? Subsidiação. Ou seja, já há subsidiação. Para além de ser uma transportadora nacional, há subsidiação, que é uma coisa que para mim é absolutamente estranha, não é? Não só à TAP, mas à SATA, nomeadamente. Eu há bocado referi a questão dos voos nos Açores e estive de facto a confirmar esse número. A principal transportadora que transporta maior número de passageiros nos Açores é a SATA, sendo que a TAP já perdeu o segundo lugar. Atrás penso que é da Transávia. Portanto, enfim, Pois eu acho que em termos de conclusão disso, eu acho que era importante, claro que isto não vai acontecer, mas era importante clarificar e quantificar quais são os interesses nacionais da TAP. Porque todos nós estamos a pagar para a TAP e ouvimos falar de interesses nacionais, interesses estratégicos. Não interessa porque é muito importante para Portugal. Porquê? Onde é que está e como é que se quantifica isso? Porque há maneiras de quantificar isso. Claro. Se eles realmente pegarem no o que é que vale, e não é dizer que a TAP vai contribuir para os 3,5 mil milhões do turismo em 2022. Que é responsável por 40%, não é? Que é isso? Essas notícias. Enfim. Como é que é responsável? Isso é uma treta. É uma treta. É não entender a oferta-procura. Claro. Se eles pararem, não vêm menos turistas para cá, como já falámos. Portanto, claro, até porque, olhando para as contas, nem sequer foram elas que transportaram a maior parte dos turistas. Exatamente. E não cresceram de acordo com o crescimento do turismo em Portugal. Eles andaram ali meio estagnados e o turismo disparou. Sim. Portanto, é uma treta essa afirmação de que... Para além disso, há dois outros factos que é importante ressalvar, que é, há estados que não têm ações de uma empresa estatal. Há estados em que não existe transportadora nacional. Sim. E que esses estados fecham. Não deixam de ter turismo. Não. E tipo, outro dado. A Swissair, que era uma companhia de bandeira também, embora tivesse grande parte do capital privado, era uma empresa que claramente toda a gente associa como uma empresa de bandeira na Suíça. Sim. A Swissair faliu e voltou a abrir. Portanto, se houver espaço para uma companhia crescer, ela volta a aparecer. Claro. Alguma coisa preenche o seu espaço, não é? Claro. Se as rotas tiverem procura, elas continuam a existir. Não é por a TAP desaparecer que vamos ficar sem voos. E se o objetivo é simplesmente garantir que, e nisso tens toda a razão, não há uma clara definição do que é interesse nacional. Quanta subsidiação podia ser feita, eventualmente, a outras companhias, para dinamizar zonas que de facto precisam de ser dinamizadas. Outras companhias conseguem fazer muito mais com o mesmo dinheiro. Empresas mais promissoras, a todos os níveis e em qualquer mercado, não é só no transporte aéreo. Nós temos empresas que são promissoras, mas por alguma razão os auxílios também não são os mesmos que estas empresas gigantescas que andaram a ser levadas ao colo, porque essa é a realidade. Sim. Sem o Estado, a TAP estaria falida há muitos anos. Não existia há muitos anos, não é? Não existia há muitos anos. Sem o Estado, a TAP não existia. Não tem massa crítica. Não. E depois, parece... Há muitas vezes alguma suspeita em relação àquilo que é aquilo que é o mercado livre e de como funciona. Há sempre muita suspeita. Nós somos um país sempre muito de pendor, digamos assim, para a esquerda, não é? Muito foco no socialismo, etc. Mas de facto, se uma pessoa olhar para aquilo que são as regras do mercado livre da aviação, quando outras companhias aéreas privadas são obrigadas a concorrer de forma direta... Como a Ryanair, que se queixou agora. Exatamente, como a Ryanair, que se queixou agora. A concorrer em mercado aberto com companhias que são subsidiadas,
É super injusto. Claro, É super injusto. até porque se de facto isto se torna hábito, ou se de facto isto se torna possível, epá, em pouco tempo um Estado vai usar, ou pode usar este loophole, digamos assim, para ajudar uma empresa de uma companhia aérea a manter-se à tona d'água e melhor que todas as outras, com apoios estatais, até não haver mais nenhuma empresa a voar, não é? Exatamente. E as outras que estavam Porque isto otimizadas e funcionavam corretamente e tinham preços mais baixos e eram os melhores do mercado, vão morrer ou vão sofrer, pelo menos, por causa disto. Quem sofre é o consumidor. Claro, no fim quem sofre é o No consumidor. fim, quem sofre é o consumidor. E nós, portugueses, sofremos duplamente, que é, há algumas rotas que temos de fazê-las com a TAP, infelizmente, e depois no fim do ano, parte dos nossos impostos vão para a TAP também. Portanto, estás a pagar... Note-se que, infelizmente, é simplesmente porque muitas vezes não são a solução mais barata. Ou são uma Exatamente. solução cara, ou um Exatamente. serviço caro, ou são caros para o serviço que prestam. Sim. Não necessariamente porque voemos mal na TAP. Ou assim. Não é ódio à TAP. Só que, infelizmente, quando tu vês os números da TAP, os atrasos que a TAP tem, o serviço que a TAP tem, não é tão bom quanto outras, por exemplo, a EasyJet ou a Ryanair, atrasam-se muito menos do que a TAP. Qual é a tua principal preocupação quando voas? É o atraso, em princípio. Ok, também não queres cair, mas nenhuma delas cai. Caiu recentemente, pelo menos. Sim. Em relação a essa parte, eu não tenho a certeza, porque há empresas independentes que fazem a avaliação de atrasos, etc. E pelo que eu sei, a TAP tem subido nas avaliações. Tem subido, mas está muito mal. Sim. Nós pomos aí um gráfico. Nós Sim. pomos aqui um gráfico. E epá, Um dos medos que eu tenho, que queria referir, é que a TAP se torne no novo BES. No novo BES não é que se torne um banco. É que façam exatamente o mesmo que fizeram ao BES. E isso é super perigoso para nós. Porque é tirar-nos areia aos olhos. Se daqui, imagina, em 2025, de repente vê-se a TAP precisou de mais dinheiro do que os 3,7 milhões, não consegue pagar juros da dívida, não consegue pagar dívida, não consegue fazer nada, vamos ter de deixar cair porque senão vão outros 3,5 milhões, 1.000 milhões, mas vai ser nos próximos 2 anos, não podemos fazer isso. Divide-se a TAP, fica uma TAP má, com a dívida toda, e a dívida vai à vida, e fica uma TAP boa, que se vende a uns gajos quaisquer por uns milhões, e se diz, olha, isto foi ótimo, porque se vendeu a TAP agora é privatizada, há uma parte da dívida que foi ao lixo, e a maior parte da dívida é de todos os portugueses. e pagamos nós. E pagamos mais uma nós. vez. Não pagamos, mas morreu a dívida. Também vai ser a fundo perdido de qualquer das formas. Isso é que é mau, porque isto é brincar connosco. Se tu chegares a essa situação, não estou a dizer que vai acontecer, mas se chegares a essa situação, o governo que estiver na altura vai parecer... Primeiro, o governo que estiver na altura, se não for o PS, vai dizer a culpa não foi nossa, temos emprestado isto naquela altura e por isso agora estamos a remediar. É sempre assim, estamos a remediar. E segundo, é a única maneira de salvar. Nós dividimos aqui, uma vai para o lixo, a outra vende-se e faz uns milhõezinhos. Que é melhor do que mandar à vida, porque nem sequer podes fazer insolvência de uma empresa com capital próprio negativo. Não vais buscar dinheiro nenhum ao capital próprio negativo. Ainda ficam 600 milhões por pagar. Quais 600 milhões? Sim, agora com o 600 dinheiro que milhões, entra... não. Milhares de milhões, não é? Na altura. Sim, isso era se tivessem fechado em 2019. E depois vem quase como um heroísmo de salvamos aqui a TAP, chamam-lhe nova TAP, sei lá se vão chamar nova TAP ou não. Estamos com esse risco, estamos sempre com esse risco. Sim, não... Enfim, é um problema crónico e é um problema crónico que continua a servir dinheiro se fosse um Estado em que as outras coisas funcionavam todas bem, percebia-se agora. Isto a meu ver, é ridículo. A meu ver, é ridículo. Pensar que as coisas estão todas tão ótimas para... o que nos falta é uma companhia aérea. Sim. Se há previsões para pagamento da dívida da TAP pelo nosso governo, porque é que eles não as mostram, porque é que eles não as tornam públicas? As contas... Para além, e estás a tocar num ponto super importante, que é tudo isto é super nebuloso, mais uma vez.
que não devia ser. Não há claridade nenhuma, não se diz, epá, o plano para a TAP é isto, as previsões são estas, de começarmos a faturar isto e termos o melhor ano naquele ano. É evidente que também, se formos ver, por exemplo, as previsões que eram feitas nos relatórios e contas durante a chefia do Fernando Pinto, nunca bate nada certo. As previsões são sempre terríveis. Epá, mas isto depois é quase gozar, não é? Epá, nós nunca acertamos nas previsões, vai ser sempre um ano muito melhor para o ano, que nunca chega. Epá, e andamos nós a pagar um bocado numa palhaçada, não é? É por isso que eles vão lançar as previsões, porque senão iam ser... fechar. A previsão é péssimo sempre, infelizmente, não é? Pá, eu conheço pessoas que trabalham na TAP e eu percebo, eu não quero que ninguém fique sem emprego. Sim, eu também conheço, o objetivo não é esse, mas um Estado que para todos os efeitos é um Estado pobre, que tem infelizmente outras prioridades, não pode andar a manter uma companhia aérea a pão de ló. Sim. Com tantas a fechar que pré-Covid até estavam bem. Sim. Pá. Não se percebe. Enfim. Pronto, e terminamos por aqui este episódio. Lançaremos outro em breve. Se gostaram do episódio e querem continuar a seguir-nos, subscrevam, façam like e até à próxima.